Novidades no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Você já ouviu falar nessa doença? Você tem a doença do refluxo ou você conhece alguém próximo que tem? Ou é muito provável que essa resposta seja sim, porque a incidência da doença do refluxo é muito alta na população geral, chegando a 20% da população mundial. E atualmente ela é a doença mais diagnosticada nos consultórios dos gastroenterologistas. E ela pode variar de intensidade, ou seja, desde uma forma leve até uma forma severa. Então, de um lado, a gente tem os pacientes que sofrem com sintomas uma vez por semana. E de outro espectro, gente que sofre diariamente. Só que com o passar do tempo, o refluxo pode causar lesão no nosso esôfago, que é esse órgão que liga a boca ao estômago, e que sim, ele pode suportar uma certa quantidade de ácido, mas não o excesso dele ou em uma frequência aumentada. E então condições que são consideradas pré-malignas, ou seja, que podem levar ao câncer, como o esôfago de Barrett, aparecem em cerca de 15% dos portadores de refluxo. O esôfago de Barrett já é um esôfago que sofreu transformações na sua mucosa, no seu revestimento, e continuar a expor esse tecido já modificado ao ácido repetitivamente causa ainda mais alterações nas células. Então, quanto maior o tempo que uma pessoa sofre com refluxo, maior o risco de desenvolvimento de Barrett, logicamente de câncer de esôfago, que hoje é um dos cânceres que está aumentando em maior número no Ocidente. E as medicações? Bom, os pacientes que sofrem com queimação geralmente tomam remédios diariamente, os nossos famosos prazóis, omeprazol, omeprazol da família dos inibidores da bomba de prótons. Mas, infelizmente, vários estudos mostraram que o uso crônico dessas drogas está ligado a um risco aumentado para demência, infarto do miocárdio, famoso ataque cardíaco, e doença renal. Bom, a cirurgia preventiva é uma opção. Durante a realização da cirurgia do refluxo, que é indicada geralmente para quem tem doença severa ou já o Barrett, nós fazemos cortes no abdômen e então nós cirurgiões confeccionamos um reforço para impedir a passagem do ácido do estômago de volta para o esôfago. E como é que a gente faz isso? Enrolando o próprio tecido do estômago como uma prega nessa região que separa os dois órgãos. O problema desse tipo de cirurgia é que ele pode levar a uma dificuldade para engolir, um inchaço abdominal por excesso de gases, que é o chamado empachamento. Alguns pacientes também perdem a capacidade de vomitar, o que pode ser danoso, porque o vômito, apesar de desagradável, é uma proteção do nosso corpo contra infecções e contra o excesso de ingesta de álcool para evitar intoxicação alcoólica. Mas então eu apresento para vocês uma solução endoscópica sem cortes para o tratamento da doença do refluxo, que é chamado TIF. TIF é o nome dado para Transoral Incisionless Fundoplication, ou seja, fundoplicatura sem cortes transoral, porque ela é feita pela boca com a ajuda do aparelho de endoscopia. Esse dispositivo permite que a gente possa fazer um procedimento que é chamado de ESOFIX. Com o ESOFIX, nós conseguimos construir uma nova válvula que vai reforçar a barreira entre o estômago e o esôfago, prevenindo a ação do excesso de ácido que está retornando para o esôfago. O interessante é que vocês notem nesse modelo de estômago que a gente tem aqui, como está a anatomia no início do procedimento, com o que chamamos de estômago virgem, porque ele ainda não foi submetido ao procedimento. E que vocês percebam depois como fica a anatomia desse órgão que foi submetido ao TIF, após a confecção dessa válvula de reforço em forma de ômega da letra grega, porque a gente trabalha com o aparelho na posição da 1, das 5, das 7 e das 11 horas do relógio, posicionando clips endoscopicamente para reforçar a anatomia e combater o refluxo em intensidade e em frequência. O número de TIFs para tratar pacientes que tenham indicação, prestem bem, está aumentando a cada dia nos Estados Unidos e na Europa, especialmente nesses últimos 5 anos. E os estudos têm mostrado que 80% dos pacientes que passaram pelo TIF tiveram seus sintomas reduzidos e que essa melhora se estende por até 5 anos. São pacientes que deixaram de tomar medicações para refluxo, que se livraram de um grande problema. O TIF reduz a exposição do esôfago ao ácido, diminuindo a chance do progresso para Barrett e para câncer. E o mais importante também, se reflete imediatamente
na melhora de qualidade de vida desse paciente, o que é imensamente gratificante. Mais de 22 mil TIFs já foram realizados no mundo com taxas mínimas de complicação, 5,5%. É um procedimento que dura 30 minutos, feito dentro de uma sala de endoscopia, porque se só já é um risco bem menor para o paciente. E os sintomas gerais do refluxo, como dor abdominal em queimação, náusea, vômitos, regurgitação e excesso de salivação, melhoram demais. E os sintomas que nós chamamos de atípicos, que também são decorrentes do refluxo, são amenizados ou também podem sumir. A gente está falando aqui da piora da asma, da rouquidão, da tosse crônica, dor no peito, risco de aspiração do ácido para o pulmão. Mas vamos comparar a cirurgia tradicional do refluxo com o nosso TIF? Bom, o TIF mimetiza o que a cirurgia faz, porém de uma forma endoscópica e sem necessidade de cortes. Ele precisa de 30 minutos para ser realizado e não é uma cirurgia. Ele leva um risco bem menor de desconforto para engolir, cerca de menos de 1%, e após o TIF os pacientes mantêm as funções normais, como as de arrotar e vomitar. Pode parecer bobo eu falar nisso, mas a falta ou dificuldade nessas habilidades incomoda demais e é a principal queixa de quem faz a cirurgia. E no TIF a gente trata apenas pacientes que têm doença do refluxo já diagnosticada nos exames e naqueles pacientes que possuem hérnias hiatais pequenas. E na cirurgia? Bom, a cirurgia envolve cortes, ainda que pequenos, no seu abdômen, geralmente toma mais tempo, inclui efeitos colaterais que chegam a 15%, como empachamento, dificuldade para engolir e gases em excesso. E alguns pacientes vão perder a habilidade de vomitar, ainda que por um período de tempo. Lembrando ainda de uma aula lá na faculdade de neurologia, sabe por que a gente não tem muito mais mortes por excesso de álcool? Por causa do vômito, que ele impede uma absorção maior do componente. Então, gente, vômito pode sim salvar vidas. De qualquer forma, pacientes que possuam hérnias de hiato maiores vão continuar precisando de cirurgia, porque a gente precisa fazer reparos maiores que ainda não são possíveis por endoscopia ainda. Porque a endoscopia, sem sombra de dúvida, uma das áreas que mais está se expandindo na medicina e da qual eu fico honrada em fazer parte. Quer saber mais sobre o TIF? Se você é um candidato, entre em contato conosco. Será um grande prazer ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.